Olá, irmãos e amigos, eu sou o irmão Eliezer Silva e estou aqui para mais uma mensagem da Palavra de Deus para o nosso coração. Bom, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, desta feita Deus tocou no meu coração para nós falarmos sobre o blasfemar contra o Espírito Santo, né? Todos já ouviram essa expressão, blasfemar contra o Espírito. Isso gera um certo medo e temor nas pessoas, né? Porque o blasfemar contra o Espírito Santo é o único pecado para o qual não tem perdão, né? Até mesmo o pecado de matar, tirar a vida de alguém, tem perdão. Esta pessoa ainda pode ser salva. Roubar, destruir, enfim, tudo enquanto tem perdão. Blasfemar de Deus tem perdão, mas blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, este é o único pecado para o qual não existe mais perdão. E às vezes as pessoas ficam preocupadas, né, em virtude de ter falado algo, e ficam assim: meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo de Deus? Pessoas da igreja, né, que sabem que isso é o único pecado para o qual não existe mais perdão. Às vezes as pessoas deslizaram, falaram alguma coisa, né, depois ficam pensando se blasfemaram ou não contra o Espírito Santo de Deus. Então a gente vai, aqui à luz da palavra de Deus, explicar um pouco sobre isso, né? Tem pessoas que não sabem ao certo o que é o blasfemar contra o Espírito. E nós temos a explicar uma pista aqui no livro de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 22. Vamos acompanhar. Se você tiver com o smartphone aí, tenta colocar duas telas, assistir o vídeo ao mesmo tempo e abrir o aplicativo da Bíblia. Quem tiver em casa, pega a sua Bíblia Sagrada de papel mesmo, né, que é aqui onde nós preferimos fazer a leitura, a Bíblia tradicional. Bom, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do 22. Fala assim, ó: os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios ele expulsa os demônios. Os escribas falando a respeito de Jesus. Assim Jesus, chamando-os a si, disse-lhes por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, não subsistirá. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não poderá subsistir. Antes terá fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em casa, se primeiro não amarrá-lo, então saqueará toda a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno pecado. Jesus disse isso porque alguns afirmavam: ele está possesso de espírito imundo. Então, o Senhor deixou claro aqui nesse texto, irmãos, que o blasfemar contra o Espírito Santo, né, não parou, é uma atitude para a qual não existe mais perdão. Então, para todos os outros tipos de pecado existe o perdão de Deus, né? Roubar, matar, destruir, enfim, viciar-se em droga e tudo mais, né? Até blasfemar de Deus, para o blasfemar de Deus existe perdão. Porém, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é o pecado para o qual não existe mais perdão. Uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, infelizmente para esta pessoa não existe mais salvação. E tem muitos irmãos da igreja mesmo que se perguntam: meu Deus, será que eu blasfemei, né? Em virtude de terem deslizado, falado alguma coisa, né? Uma palavra torpe, coisas torpes. Depois ficam pensando: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo de Deus? Meu Deus! Então, às vezes a gente né, encontra irmãos falando assim, irmãos que vêm conversar com a gente a respeito desse conteúdo. Então, o que é o blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? O blasfemar contra o Espírito Santo de Deus seria atribuir ao diabo uma coisa que é própria do Espírito Santo de Deus. Por exemplo,
quando alguém é batizado no Espírito Santo de Deus, né, que tem aquela reação externa de falar línguas, né, a pessoa não é mais a pessoa que está ali numa expressão, mas sim o Espírito de Deus nela, que tomou ela, encheu, ela não está percebendo mais as coisas à sua volta, né, fala línguas, enfim, que é o que nós percebemos quando acontece o batismo no Espírito Santo, né? Aquilo de externo que acontece com a pessoa, ou falar língua sem a pessoa estar percebendo, né? Porque está cheio do Espírito. Então, pessoas veem aquilo e dizem, olha, isso ali não é de Deus, isso ali é do diabo. Então, quando a pessoa estudou sobre isso, é estudado da Bíblia, e ela fala que uma reação daquela, um ato daquele, é do diabo, quando ela declara, quando ela fala isso declaradamente, propositadamente, intencionalmente, né? Pessoas que geralmente já conhecem alguma coisa da Bíblia e atribuem aquilo ao diabo, eu entendo que isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então temos que ter muito cuidado quando falarmos sobre isso, as reações que o Espírito Santo causa nas pessoas. Não atribuir, tirar isso do Espírito Santo e atribuir ao maior inimigo de nossas almas. Então é isso, irmão, as pessoas elas ficam às vezes muitíssimo preocupadas. Meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? É o único pecado para o qual não existe mais perdão, né? Mas se você fica pensando assim, irmão, irmã, amigo, amiga, se você fica pensando isso, se você fica com essa preocupação, fique tranquilo, tranquila, meu irmão, minha irmã, porque a pessoa que pensa isso, né, que fica com essa preocupação, né, nós entendemos que ela não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Se você tem essa preocupação de ficar pensando por algo que você falou, meu Deus, será que eu blasfemei? Se você tem essa preocupação, fique tranquilo, meu irmão, minha irmã, você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Porque a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não tem mais esta preocupação. Ela não pensa mais sobre isso. Porque o Espírito Santo não está mais tentando convencer aquela pessoa do pecado e do juízo. O Espírito Santo já se afastou. E aquela pessoa não tem mais esta sensibilidade de perguntar-se a si mesma, de ficar preocupada, muito preocupada, né? Perguntando-se a si mesma, perguntando aos pastores e às outras pessoas se ela blasfemou ou não. Então esta preocupação, eu entendo que esta pessoa, entendo que você que esteja assim, não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, né? Pois a pessoa que o faz, ela não tem mais esta sensibilidade. O Espírito Santo não está mais ali tentando convencer ela do pecado e do juízo, certo? Então entendemos que o blasfemar contra o Espírito é o que? É a pessoa atribuir, né, ao diabo, o grande inimigo das nossas almas, ou aos demônios, uma coisa que é própria do Espírito Santo de Deus. Coisas maravilhosíssimas que são próprias do Espírito Santo de Deus. E quando ela atribui isso ao diabo, segundo, quando ela o faz intencionalmente, propositadamente, declaradamente, intencionalmente, geralmente pessoas que já conhecem alguma coisa da Bíblia, né, que estudam a Bíblia. Então, fique tranquilo, meu irmão, minha irmã, se você tem esta preocupação, esta sensibilidade, você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, tá bom? Fica na paz do Senhor. Esta foi a pequena explicação que eu, irmão Eliezer Silva, estou transmitindo para o seu coração, para nós aprendermos um pouco mais. Eu aprendo também com muitos irmãos, né? Todo mundo aprendendo, estudando e aprendendo juntos. Então esta foi a mensagem que Deus pôs no meu coração. Irmão, irmã, amigo, amiga, desejo sinceramente que Deus derrame do céu uma aura de luz vinda direto do trono dele, que invada a sua casa, que envolva toda a sua família, trazendo aquela presença do Espírito Santo, aquela felicidade, aquela luz, curando doenças do corpo, da alma, expulsando espíritos imundos, espíritos de demônios que estejam tentando trazer depressão e infelicidade para os membros da sua família, né?
que esta luz de Deus expulse todos eles, que todo mundo em sua casa fique em paz, na presença do Espírito Santo de Deus, que eu desejo do fundo do meu coração, tá bom? Fica na paz de Deus, irmão, irmã, é o que eu desejo do fundo do meu coração. Obrigado por ter visualizado este vídeo até o final, se possível, tá bom? Fica com Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém.